depois a gente vai para as rádios que estão ao vivo. Mas vamos começar aqui com o Lacerda. Gente, assim, isso não é a verdade, que hoje o resultado esportivo, na minha opinião, ele fica de lado, ele fica em segundo plano, porque em primeiro lugar é a solidariedade ao presidente Adson, a toda a família dele. Eu confesso que eu mandei uma mensagem pro presidente falando, só quem passou por essa situação sabe o que o cara sente nesse momento, né? Porque eu perdi meu pai também quando eu jogava, na véspera de um jogo. Eu disse para ele que não teria palavras para confortar, e agora já enviei uma mensagem para ele dedicando essa vitória à mãe dele, que era torcedora atleticana. Pro Adson e pra família, eu desejo que Deus possa confortar, né, o coração de todos eles. Só que eu me coloco no lugar do Adson. Eu não conheci o Atlético antes do Adson, mas a gente escuta muitas histórias assim, de termos de estrutura, de investimentos, e ver o que é o Atlético hoje. E aí eu me coloco no lugar dele, de não poder estar hoje aqui. O Adson nunca perde um jogo do Atlético, né? Então hoje foi a primeira vez que ele não pôde se fazer presente. E tu imagina que no momento que o clube do coração dele tá jogando, ele teve que enterrar a mãe dele. Então, cara, só quem conhece assim o Adson, que eu tenho um amigo, como é que se fala? Em comum, né? Um amigo em comum, que ontem à noite esse amigo me ligou e nós estávamos falando, que ele comentou sobre a situação da mãe do Adson, e ele falou essas palavras para mim. Ele falou, cara, as pessoas que não conhecem o Adson não imaginam o tamanho do coração dele. Vocês que convivem com ele sabem, né? Quanto de pessoas ele ajuda aí. Então, assim, queria deixar minha solidariedade, dedicar essa vitória a ela, a mãe dele, e que Deus possa confortar o coração de toda a família. Perfeito. Lacerda, primeiramente, né, nossos sentimentos também da TV Brasil Central para toda a família atleticana. Queria saber como é que sai o Lacerda daqui hoje. Conseguiu no meio da semana a classificação na Copa do Brasil. A gente sempre conhece você pelas coletivas, fala sobre pé no chão, falou sobre essa vantagem no pré-jogo também com a gente. Então o sentimento hoje sai como uma das missões cumpridas, mas eu queria saber de você, como é que vai dormir o Lacerda hoje? Acho que hoje eu vou dormir um pouco mais tranquilo, né? Já recebi uma foto da minha esposa ali, que ela e os meus 2 filhos estão me esperando, que é a base de tudo, né? Então vou para casa descansar com eles 3, né? Aguentar a adrenalina dos meus filhos até, sei lá, meia-noite, 1h da manhã, porque os 2 não são fáceis, a Maria Paula e o Martim, mas muito feliz, né? Feliz de a gente ter avançado na Copa do Brasil, feliz de ter colocado o Atlético, ajudado a colocar o Atlético numa final de campeonato goiano, campeonato muito duro, com alguns clubes do interior forte, os 3 muito fortes. A equipe do Vila vendeu muito caro hoje aqui, claro que a gente foi, meu ponto de vista, superior, né, na série geral. Mas até amanhã de manhã, né? Amanhã de manhã a gente já tem que estar trabalhando de novo, pensando na final, que vai ser duríssima, mas hoje assim um pouco mais tranquilo, porque a gente sabe a dificuldade que é chegar numa final, né? Sendo que a gente teve um jogo no meio de semana, né? O Vila descansou e a gente não, a gente teve que jogar 2 jogos importantes, mas agora olhar para dentro da que a gente tem que fazer para melhorar, né? Porque eu acho que isso é a nossa principal característica. Eu já escutei muito assim, né? Determinada equipe é o melhor ataque, determinada equipe tem a melhor defesa, determinada equipe tem o craque do campeonato, determinada equipe tem o melhor treinador do campeonato. Atlético, eu não escutei nada. E sabe o que é? O nosso grande ponto é a humildade. A humildade de reconhecer que a gente às vezes não faz grandes jogos, a humildade de reconhecer que a gente tem que evoluir no dia a dia, e a humildade de reconhecer que a gente tem que melhorar em função desse último jogo aqui, que a gente não conseguiu vencer, né, apesar da classificação, para chegar pronto para a final contra o Goiás. Ô Lacerda, muitos colocam que o Atlético avançou para a final pelos 2-0 em casa, pela vantagem. Mas e hoje aqui, esse comportamento da defesa que bloqueou totalmente o Vila, e mais uma, você correu ali para abraçar o Paulo Vitor bem em frente ao camarote da diretoria do Vila? Não, mas essas não. Nada a ver. Se vocês viram como eu fui recebido ali pelo Bitar, que agora ele é presidente do conselho, né? Fui recepcionado pelo Bitar, fui recepcionado pelo Turquinho, fui recepcionado pelo Wagner. Tenho uma relação muito boa com eles, né? O Fabinho, que eu vi que ele, não sei se ele estava viajando, né? Eu tenho amizade com todos esses caras aí, a gente tem muito respeito, eu sou amigo de todos da comissão técnica, né? Os auxiliares da casa, o Humberto também, então não tem nada, Humberto, de verdade, assim. Eu fui comemorar com o Paulo, e se você perguntar para qualquer membro que tá, o Alarcon, tá? O Alarcon, que eu tenho muita consideração, se vocês perguntarem para qualquer um deles em momento algum, eu nem olhei pro lado, nem olhei para trás, enalteceu o meu goleiro, porque ele pegou muito hoje, né? Claro que é o trabalho dele, todo o sistema defensivo. Digamos, Humberto, que eu
lembra aquela entrevista que eu dei lá atrás, né? Eu ativei o modo organizado defensivamente. E não sofremos, né? Tiveram algumas chances ali, mais de bola respingada, cruzamentos, a gente teve algumas chances em transições, mas muito feliz pela classificação. Mas volto a dizer, Humberto, eu lá atrás reconheci numa coletiva naquele canto ali que eu não tinha sido feliz numa colocação, mas eu tenho o maior respeito por esse clube, porque foi ele que me abriu as portas aqui em Goiânia, né? E eu sou muito grato pelo que eu passei aqui no Vila. CBN. Lacerda, ao vivo aqui na CBN, Igor Oliveira. Lacerda, o Atlético chega agora para uma final sem ter perdido o clássico. O quanto que isso pesa para o Atlético numa decisão, ou você enxerga que uma decisão já é um campeonato à parte, já muda tudo? Campeonato à parte, 2 jogos muito grandes, 2 clubes muito grandes, um grande clássico de longas histórias, e eu muito feliz de poder participar. Não entra essa questão de ter perdido. O que é bom, né? A gente jogou quantos clássicos? 4 nesse campeonato, né? Foram 2 vitórias, 2 empates, não perdemos, mas o Goiás também não perdeu, né? O Goiás ganhou do Vila, o Goiás ganhou empatou com a gente, o Goiás é a equipe invicta na competição, mas cara, é um jogo, 2 jogos à parte, né? Agora acabou o Campeonato Goiano, todas as fases, eu vejo que a gente chega com muito mérito, principalmente porque eu sei que boa parte, né? E eu respeito demais e eu uso isso até a meu favor, tá? Acho que quase ninguém cravava o Atlético na final, respeito, volto a dizer, porque eu sei que a gente tem que evoluir, mas eu vi eu respondi antes, né? Melhor ataque, craque do campeonato, melhor defesa, e eu não vi ninguém cravando o Atlético na final, e eu vejo que nós chegamos de forma, não me interprete mal, mas nós chegamos de uma forma natural na final. Cara, foi 4-1 nas quartas e 2-0, sem sustos, né, contra uma grande equipe que é o Vila Nova, dentro da casa deles, né, controlamos bem o jogo, então a gente chega com méritos na final. Lacerda, você falou aí do seu modo que foi ativado, a gente estava até brincando lá, falei, agora é o puro suco do lacerdismo, né? Mas a situação acaba pedindo, agora mais um clássico na final, o Goiás, queria saber se você assistiu o duelo ontem contra a Napolina, o que esperar desse adversário agora? Adversário muito forte, pela grandeza também da camisa, da torcida, da história. O ótimo trabalho que o Daniel vem fazendo, já enfrentei ele algumas vezes em outros clubes. Individualmente, o Goiás tem jogadores que eu particularmente reconheço que estão num grande momento, né? Se eu falar agora os nomes aqui, eu vou estar também, mas individualidades muito boas. Foi muito soberano na primeira fase, né? Encontrou no primeiro jogo ali contra a Napolina, teve muita facilidade, eu achei que ia ser mais, acabou tendo jogador expulso. No jogo de ontem, né, controlou a partida, a Napolina também fez um grande jogo. Cara, uma final, 2 grandes torcidas, 2 grandes clubes, né? Os 2 clubes com uma estrutura muito boa. Trabalhei nos 2, né? No Goiás eu fui atleta. Então, assim, mas como eu disse, né? Hoje o Campeonato Goiano não é que ele acaba, né? Mas agora chegam os 2 grandes jogos. Quero representar o Atlético da melhor maneira possível. Já falei, sou muito grato, né? Pela oportunidade de comandar esse time. E agora fazer 2 grandes jogos, recuperar os atletas. Talvez nesse meio de finais a gente possa ter algum jogo de Copa do Brasil, mas que bom que a gente tem, né? Que bom que a gente tem jogos para ser disputado. E eu particularmente também estou muito feliz porque vendo o nível do Campeonato Goiano, que eu já citei, né, a questão dos clubes do interior, e vendo que tem 3 clubes grandes na capital, porque eu considero os 3 grandes, e aí eu muito feliz individualmente por estar conseguindo chegar na minha 2ª final consecutiva. Lacerda, individualmente também está invicto nos clássicos, né? Isso é muito importante também. 11 disputas já, não é brincadeira manter essa invencibilidade. E esse jogo praticamente muito especial, né? Que foi um 0-0 que suficiente para levar a decisão. Cara, é bom assim, mas cada vez aumenta mais a pressão, né? Eu considero que assim, eu não toco nunca nesse assunto com os atletas, nunca. Claro que isso é bom pra mim, né? Mas é que não é o eu, né? É o nós, né? E no Atlético a gente tem muito esse nós, assim, porque as coisas estão dando certo, porque se você soubesse o quanto a gente trabalha internamente, se o Lacerda é só a pontinha do que fica na beira do campo aqui, mas toda a comissão técnica, o staff, a diretoria que é mais próxima de mim ali, o presidente Adson, né? Mas eu fico feliz. Eu trocaria tudo por esse título. Eu poderia, se pudesse trocar, lá se perder os jogos, mas ser campeão aqui, porque uma coisa que eu toco muito, assim, eu tenho a felicidade sempre de estar bem amparado, assim, por comissões técnicas e dirigentes.
E em quase todos os clubes que eu passei, eu conquistei. Eu conquistei no Caxias, passei pelo Amazonas, eu conquistei. Não conquistei no ABC, conquistei aqui no Vila. E eu não quero passar pelo Atlético e não ter uma conquista. O que o clube me oferece é muito grande, em termos de estrutura e em termos de apoio interno. Então eu preciso passar pelo Atlético e ter uma conquista. Boa noite, Lacerda. Parabéns pela classificação. A gente sabe que em outras oportunidades você até dispensou essa alcunha aí de rei dos clássicos, né? Levando mérito para sua equipe também. Mas eu me lembro numa oportunidade, quando você foi questionado se era colocado o Atlético como favorito, você falava que não tinha favorito e que esperava ver se o Atlético ia estar na final. Você falou, vamos ver quem vai chegar na final. E agora o Atlético está na final. Era realmente esse trajeto que você tinha pensado naquele momento? Com certeza. E é muito bom quando a gente fala e acaba dando certo, né? Porque eu sei que quando eu falei aquilo lá, que eu achava que não tinha favorito, e cara, de verdade eu respeito muito a opinião dos outros, sabe? Às vezes tem as questões dos clubismo, né? Que alguém faz algum comentário. Eu acho que a gente recebe muita coisa, e aí deixar bem claro aqui, nada de vocês, tá? Repórteres de campo, assim. Às vezes eu vejo uma falta de respeito, assim, né? Com o clube, comigo, é minha segunda final seguida aqui. Quando eu cheguei ano passado aqui em Goiânia, teve comentaristas que acharam que eu não duraria até a 5ª rodada. Pois é, o Lacerda tá aqui até a 2ª final consecutiva, né? Mas assim, de verdade, eu não vejo favoritismo, não via favoritismo aqui nessa semifinal, não vejo favoritismo na final. Eu acredito no meu grupo, eu tenho que acreditar nos meus jogadores, os caras são muito comprometidos. Vamos nos preparar ao máximo para fazer 2 grandes jogos. Essa questão dos clássicos, claro que é importante para mim individualmente, né? Mas o mais importante é o clube. Então eu fico feliz de não perder mais um clássico. São 11 agora, né? São 11 clássicos, mas, meu amigo, se eu não bater campeão, é porque eu vou ter perdido um clássico, não vai ter valido de nada, na minha opinião, porque eu sou um cara muito realista. Para mim continuar com essa sina, eu tenho que não perder nenhum clássico agora, esses 2 que vai ter, com muito respeito ao Goiás, e tentar ser campeão. Fechamos aqui a entrevista do técnico Rafa. É isso aí, então, valeu, entrevista.